queridos alunos, tudo bem com vocês? Preparados para mais um dia de aula? Hoje nós vamos estudar a disciplina de Matemática, lá na página 92, capítulo 10, com o assunto Simetria. Professora, o que é simetria? Simetria é quando os dois lados de um elemento são idênticos, são iguais, certo? Professora, como assim? Quando eles possuírem dois lados iguais, nós dizemos que uma figura é simétrica. Quando elas são cortadas ao meio e sobrepostas, elas são exatamente idênticas, certo? Se um dos lados de uma figura não são iguais, nós dizemos que essa figura é assimétrica. Se forem figuras idênticas, os dois lados, nós dizemos que são simétricas. Se são diferentes, essa figura é assimétrica. Então vamos lá para a página 94, onde nós temos o título Figuras Simétricas, certo? Onde nós vamos aprender como identificar uma figura simétrica. Olha só, figuras simétricas. Júlia dobrou uma folha de papel ao meio e desenhou metade do contorno de uma boneca junto à dobra. Aí ela tem uma folha, pode ser uma folha 4, dobrou no meio e desenhou uma boneca. Depois, ela recortou e desdobrou o papel, obtendo a boneca inteira. Quando é possível dobrar uma figura de maneira que suas partes sobrepostas, conhecido, dizemos que ela é simétrica, ou seja, ela apresenta simetria. Observe que a boneca ficou com a marca da dobra separando as partes que coincidem. A linha sobre essa marca representa o eixo de simetria. Que legal, não é? Agora me deu curiosidade para fazer essa atividade. Vamos fazê-la juntos? Vamos observar o exemplo que ela fez. Ela pegou uma folha, dobrou essa folha no meio, olha só, dobrou essa folha no meio, duas partes iguais. Qual foi o outro procedimento? Desenhou uma boneca, olha só. Desenhou uma boneca. Em seguida, ela fez o quê? Recortou. Vamos recortar. Reparem que a linha que separa o meio é chamada de eixo, não é? Olha só. Vamos recortar a bonequinha de acordo com o exemplo que nós pegamos no livro. Você também pode fazer essa experiência em casa, certo? Olha só, essa experiência do livro, ou você pode fazer outros desenhos, contanto que ele se apresente de forma simétrica. Vamos ver se deu certo o nosso desenho. A nossa boneca. Olha só, fizemos o nosso corte e ela ficou exatamente idêntica. Quando sobreposta, fica exatamente igual. O lado direito é igual ao lado esquerdo. A linha que corta é chamada eixo de simetria, olha só. Essa linha é chamada de eixo. Ok. Agora, se você quiser, você também pode fazer o seu experimento. Na página 95, você vai observar que algumas figuras simétricas, elas apresentam mais de um eixo de simetria. Lembra na boneca que nós acabamos de fazer? Nós mostramos apenas um eixo de simetria, que é ela cortada ao meio. Mas existem algumas figuras que têm mais de um eixo de simetria, certo? Nós vamos analisar as imagens da página 95, que são placas de trânsito, onde nós vamos mostrar que existem placas que têm vários eixos de simetria. Vamos analisar juntos? Nesta imagem você está vendo 4 placas de trânsito. A primeira apresenta apenas um eixo de simetria, certo? Representado por essa linha azul aí. Sentido de circulação da via ou da pista é a placa de trânsito, certo? Próxima placa é o sentido duplo, ela tem 2 eixos de simetria, representados pela linha azul.
Próxima placa de trânsito é a placa de dê a preferência. Esta placa tem 3 eixos de simetria. Olha só, tem vários eixos onde, separados de maneiras iguais, tem o mesmo tamanho, não é? A próxima placa de trânsito é o cruzamento de vias, 4 eixos de simetria. Para que fique mais claro o assunto sobre simetria, figuras simétricas, nós vamos ver um vídeo em que vai mostrar mais de um exemplo de figuras simétricas. Exemplos de figuras que têm mais de um eixo de simetria, 2 eixos de simetria, 3 eixos de simetria, e aí dessa forma a gente consegue visualizar a imagem e entender como identificar essas figuras, quando ela é simétrica e quando ela é assimétrica, não é? Quando são iguais, idênticos, dizemos que são simétricas, diferentes, assimétricas. Então vamos conhecer alguns exemplos e também relembrar o conceito de simetria. A simetria é definida como tudo aquilo que pode ser dividido em partes, sendo que ambas as partes devem coincidir perfeitamente quando sobrepostas. A simetria está presente em toda parte, seja na natureza, nas artes ou na matemática. O eixo de simetria é uma linha real ou imaginária que atravessa o centro da figura. A simetria na biologia é a divisão imaginária que divide o corpo de um animal em 2 metades iguais. Simetria e assimetria são palavras antônimas, ou seja, possuem significados completamente diferentes. Quando não existe padrão ou semelhança entre as partes, dizemos que o elemento em questão é assimétrico. Vamos traçar alguns eixos de simetria nessas figuras geométricas. Vocês podem perceber que algumas figuras geométricas possuem mais do que um eixo de simetria, e outras não possuem nenhum eixo de simetria, porque são assimétricas. E aqui, conseguem identificar quais letras possuem eixos de simetria? As letras P e F são assimétricas. E nesses algarismos, vocês conseguem identificar quais deles possuem eixo de simetria? Apenas o 8 e o 0, nesse formato de fonte, possuem eixo de simetria. Agora que nós já conhecemos um pouco sobre a simetria e as figuras simétricas, já vimos o vídeo, já fizemos desenho, agora nós vamos para a nossa atividade. A nossa primeira atividade é o experimento, certo? O experimento que você vai fazer a figura simétrica. Você irá usar a sua criatividade. Lá na página 95 você tem a questão de número 1. De maneira semelhante à de Júlia, use a sua criatividade e construa 2 figuras simétricas. Quem é Júlia, professora? A menina que fez o exemplo da boneca, certo? Então, essa é a questão de número 1. Na questão de número 2, nós vamos fazer juntos ainda, certo? E a partir da página 95, 96, 97 e 98, você fará a atividade como dever de casa. Então, vamos para a questão de número 2. Contorne as figuras que são simétricas em relação à linha e destaque. Você tem 4 imagens. A professora tentou fazer aqui essas imagens. Olha só. Uma folha, um navio, um avião e um bule, certo? Qual é a linha de destaque? Essa é a linha de destaque, essa é a linha de destaque, essa é a linha de destaque, é a linha de destaque. Nós temos
3 linhas na vertical e uma linha na horizontal. Agora vamos analisar figura por figura. Olha só. Na primeira imagem, nós temos uma folha. O eixo de simetria foi cortado bem ao meio. Logo, a folha é uma figura simétrica, porque ela possui 2 lados iguais. O que você vai fazer? Você vai circular. Você vai circular assim, bem assim. Vamos analisar agora o navio. O navio, o seu eixo de simetria foi cortado ao meio. No entanto, a parte de cima é diferente da parte de baixo. Se os 2 lados, 2 elementos de uma figura são diferentes, essa figura é assimétrica, portanto você não irá circular o navio. Terceira imagem é um avião. O eixo de simetria foi cortado em vertical, bem no meio. O lado direito deste avião é igual ao lado esquerdo. Logo, você vai circular o avião porque ele é uma figura simétrica. E o bule, enfim, também ele foi cortado em uma linha vertical. Seu eixo de simetria foi cortado verticalmente. No entanto, o lado direito é diferente do lado esquerdo. Olha só, você consegue identificar essa diferença? Portanto, você não irá circular, porque se possui lados diferentes, ele é uma figura assimétrica. Na página 96, você tem a questão de número 3. O que é para você fazer? Repare que você tem a letra A e a letra B. Um lado ele está preenchido, o outro não tem nenhum lado preenchido. Só que ele tem um eixo de simetria. O que você vai fazer? Você vai pintar com as cores correspondentes do lado esquerdo, o lado direito, certo? De uma forma que você transforme essa figura em uma figura simétrica, ou seja, você vai contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 6 laranjas, você vai. Laranjas. Aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí você vai pintar 6. E tem um vermelho, pinta o vermelho. Aí você vai contar e vai fazer igualmente do lado direito, na letra A e na letra B. Na questão de número 4, ele vai te fazer algumas perguntas sobre esses algarismos. Ele quer saber qual desses números tem só um eixo de simetria e quais têm mais de um eixo de simetria. Depois de você colocar esses números, ele vai fazer uma perguntinha assim. Quais algarismos não possuem eixos de simetria? São os números que você não colocou no primeiro pontinho e no segundo pontinho, certo? Na página 97, você tem a questão de número 5, onde você tem 4 figuras e aí você vai ter que, primeiramente, circular as figuras que apresentam simetria. Como que você vai circular? Como que você vai identificar que é uma figura simétrica? Traçando o eixo de simetria, certo? Na vertical, na horizontal e na diagonal. Você pode pensar que aí existem todas as figuras são simétricas, mas não caem em pegadinhas. Trace esses eixos, vertical, horizontal e as diagonais. 6. Trace os eixos de simetria no triângulo e no quadrado a seguir. Você vai fazer essa questão com o auxílio de uma régua, certo? E vai responder as questões. Quantos lados possui o triângulo e o quadrado? C. O que você pode perceber em relação à quantidade de lados e de eixos de simetria desses polígonos? Você pode falar que as quantidades de lados que essa figura tem, elas são iguais, que são figuras simétricas, certo? A página 98 você tem a questão de número 7. Nessa questão de número 7, nós vamos relembrar o início do capítulo, onde nós vimos algumas placas de trânsito, certo? Onde foram traçados eixos de simetria. A questão 7 é parecida. No início do capítulo, vimos algumas placas de trânsito. Observe outras placas e escreva quantos eixos de simetria tem cada uma delas. E aí você vai traçar, você vai utilizar uma régua para fazer o eixo de simetria. Lá a questão 8 é uma parte que vocês gostam muito, que vocês destacam o material complementar. Então você vai lá na página 7 do material complementar, olha só, e vai colar nesses espaços aqui as figuras que estão faltando. Você tem número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6. E você vai completar esta figura, olha só. Destaque a imagem do navio e as peças da página 7 do material complementar.
Depois determine quais peças completam corretamente o navio, sabendo que a linha verde é o eixo de simetria. Então, vamos lá resolver todas essas atividades para que não fique nenhuma atividade pendente, ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, se divertido com a nossa aula sobre simetria. Então, bons estudos e tchau, tchau!